Boa, boa! Olha, nós aqui novamente elevando o nível de consciência, hein? Esse momento fantástico de hoje é o quê? Essa convidada, posso assim dizer, ela, no trilhar consciente da minha profissão na área de tecnologia, ela foi uma das pessoas mais parceiras que eu pude ter no dia a dia ali. Bom, ela pôde, a gente pôde juntamente compartilhar momentos de nível de consciência fantástico, que era na época na área comercial ali, na frente de vendas, atendimento ao público. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou deixar ela se apresentar, beleza? Tá aqui comigo a Vânia. A Vânia, eu chamo ela de Vaninha. Van, seja bem-vinda. Se quiser chegar um pouquinho mais no microfone, não tem importância. Isso. Você já fala baixo. Eu que falo um pouco mais alto, sem problema. Vai ser meio descontraído, viu, gente? Aqui é altas risadarias. Fala aí, Van. Você, a jovem, lá um pouco mais no interior, mais simples, está no mundo tecnológico. Se apresenta para a nossa audiência, vai. Hoje você está trabalhando na área tecnológica há mais de quantos anos, mais ou menos? Eu estou para fazer cerca de 14 anos, né? Nossa, À frente aí da Telecom. Em legal. janeiro aí a gente marca esse número que eu não esperava chegar num mercado aí tão desafiador como é, né? Mas a gente sabe que estamos aqui para isso. Eu acho que eu entendi qual era o meu propósito e venho hoje, né, trazer um pouquinho aí da minha história para vocês. Legal. Nível de consciência. Ó, é o que eu sempre venho falando nos anteriores episódios, ô, Vânia. Quando a gente aumenta o nível de consciência, é tão propositivo também esse podcast, porque eu vejo assim, as pessoas, principalmente a gente que trabalhou com muitos jovens, né? Na frente ali, a pessoa, quando ela não tem um nível de consciência um pouco aguçada, ela patina em alguns momentos, né? Você vê, até um exemplo, só para vocês terem uma ideia, tanto eu quanto a Vânia, a gente trabalhava numa coordenação de uma equipe para entregar resultado de vendas em, especificamente, numa das grandes telefonias aí, vai. Né? Existem as grandes aí, uma das. E para trazer, vamos falar assim, um resultado que de nós era cobrado, de mim e de você. Hoje precisamos X. Levar esse nível de consciência ali pra galera era desafiador, mas era gostoso, né? Era maravilhoso, eu falo que ainda é, né? Porque eu, de Sempre... alguma forma eu vivo esse mundo ainda, eu mergulho todos os dias nesse cenário, né? Talvez num nível diferente, não diretamente com quem está na ponta executando todo o processo, mas a um nível acima, né? E de alguma forma a gente precisa entender com quem a gente trabalha para tirar aí de repente o melhor de cada um deles, né? Eu Legal. acho que a gente no passado entendeu Sim. que essa era o melhor caminho a se seguir. E a gente conseguiu uns números legais, né? É só história bonita para contar. Eu acho que por isso que a Cada gente dia. está aqui ainda para continuar contando, né? Eu acho que cada dia era um. É Ó, maravilhoso. nós tínhamos assim. O ambiente era muito contagioso, né? Você lembra que tivemos, né, figuras emblemáticas na nossa equipe de vendas ali. Mas aquele momento do grito de guerra. Todo o movimento que a gente fazia, toda a mobilização que a gente tinha, era com o intuito, né, de Sim. trazer essas pessoas para junto com a gente e comprar essa ideia, né? Porque nada mais é do que a gente compartilhar do nosso sentimento, do nosso objetivo e fazer com que todos tenham o mesmo Sim. sentido na caminhada. Sim. Porque para tornar tudo mais leve, existia É. essas técnicas, né, que a gente adotava de alguma forma para atrair essas pessoas. E é tão humanizado ali, né? A gente gostava de se sentir muito bem próximo, né? A gente ficava bem próximo a cada integrante ali, cada parceiro, a cada amigo de venda ali, porque não é apenas você cobrar, é você estar sentindo na pele também a cobrança que eles têm. Nós tínhamos, mas eles têm também. Então era, né, a gente, às vezes no olhar que a gente cruzava ali
de momentos ali, a gente já conseguia entendia, se né? comunicar. Era fantástica, né? Fantástico. Acho que esse entrosamento que de alguma forma aconteceu, acho que desde o primeiro momento que a gente teve a oportunidade Sim, de se reunir para fazer a gestão desse sim, time, né? sim, A gente tinha as ideias iguais, a gente ia compactuar das mesmas perspectivas, né? sim. E O propósito. conseguia trazer essas pessoas sem ter aquele peso, né? A carga que vinha da cobrança. Porque ela existe, né? Se a gente entender que não, a gente tá aqui se enganando, mas é natural. O negócio Sim, tem essa carga. Mas eu acho que essa consciência a gente trazer que não era legal transmitir esse mesmo peso e de sim. alguma outra forma a Porque o gente nível, né? transformava, né? É o nível o nível que nós tínhamos ali, a pressão pro nosso lado era diferente da deles. Não que não tivessem também pressão, mas a linguagem ali tinha que ser muito bem traduzida, né? Para a consciência não ser extrapolada nem deficiente, né? Exatamente. Acho que de alguma forma, como a gente já disse, né, no meio do caminho aí, a gente entendeu qual era a nossa posição e tomamos consciência do que a gente tinha que fazer, Sim, né, para atrair aquele time. Então sempre foi aí talvez um trajeto de longo sucesso, porque a gente entendeu realmente o sim. recado, né? Agora, tá. Hoje você tá vamos falar assim, mais de 10 anos, indo para 13 anos nesse universo tecnológico. A Vânia lá dos anos. Não vou falar muitos anos para trás. Aí, vamos falar a Vânia lá do colegial, dos estudos. Como que se via esse universo? Como que é um paralelo que você faz? A visão da Vânia lá na formação, o nível de consciência, até entrar e se descobrir na profissão. O que você me fala? Aquela Vânia dos estudos, na hora que entrava lá na sala de aula. Ah, eu vou ser o quê quando crescer? O que você me fala? Como foi aumentando esse nível de consciência nesse universo do eu vou ser o quê quando crescer? Ah, essa pergunta, né? Ela tem que existir, mas comigo eu sempre carreguei algo, né? Eu tinha essa consciência, talvez sim, desde aquela época. Mesmo diante de um cenário um pouco mais limitado, né? Porque a gente vem de uma família do interior, né? Um bairro aí bem pitoresco, de uma linha aí de pessoas que mais trabalham com a terra, então é mais na linha aí da produção agrícola. E só que eu, como mulher, não me via nesse cenário, né? Eu acho que eu me via além disso. Não que não seja bom, porque eu admiro demais, eu tenho meus familiares dependentes desse tipo de agricultura, né, que a gente tem Sim, na sim, família. sim. Mas eu me via num cenário onde eu tinha perspectivas de vida, e dentro daquelas perspectivas de vida, eu tinha algumas coisas traçadas. Porque mesmo vindo desse cenário onde eu não tinha na minha família referências de pessoas com graduação. É isso que eu ia falar pra você, Vânia. É, foi difícil, então, achar alguém no universo que você vivia lá do ambiente escolar, vamos assim dizer, ter alguém como referência onde você quer chegar hoje, foi mais desafiador, então. Foi mais desafiador, porque no cenário do âmbito familiar, de uma família grande, né? Sim. Onde a gente vem aí de um cenário hoje, que os avós da gente tinha 10 filhos, né? Sim. Então, quer dizer, falando Família toda falando cheia de futebol. exatamente. Mas falando aí de 10 filhos por parte de pais, né? Os tios por parte de Sim. mãe, eu tinha um Ter contexto gigantesco desafiador para demais. referência. Não que deixassem de ser referência, mas para aquilo que eu tinha como perspectiva para mim, era um pouco distante. Talvez eu tivesse uma pessoa dentre essas, que é a minha tia, ela é advogada, Sim. ela é uma das irmãs do meu falecido pai, que no contexto ali familiar é a única formada. Que teria, vamos assim dizer, você se olhava e falava, nossa, ali é algo diferente do que eu tô acostumado a visualizar como referência. Exatamente. E aí você chegou a instigar, você começou a pesquisar um pouco mais do que essa. Eu preciso aumentar esse nível de consciência Sim. ali dela, vai. Olha, No mundo dela. eu falo que talvez o impulsionar vem Uhum. dela, Legal. porque ela, mesmo nesse cenário de dificuldade, que talvez até considerado maior do que o meu,
né, nos anos em que ela viveu, eu pude identificar que não havia obstáculos para aquilo que de repente eu colocasse como objetivo. Sim. Então, assim, bem traçado e bem estruturado, eu conseguiria chegar. Essa consciência eu tinha, de que dependia só de mim, mesmo diante de tanta dificuldade. Mas dela talvez viria a inspiração de desejo de conquista. Legal, Porque legal. eu não admirava aquela escolha dela, não era o propósito que eu tinha pra mim, né? Tá, ô Van, teve algum professor nesse trilhar, às vezes, um exemplo, você fez faculdade também, qual o curso de formação que você fez? Eu comecei, então, aí no contexto, Hum, né? Saí do colegial e ah, tal, eu já tinha aquele desejo, aquela ânsia tá, de me formar, né? Então eu tinha desenhado algo pra mim que era no ramo tecnologia. é, Eu comecei não, então foi, ué. pela informática, Ó, tô chamava sabendo agora, curso de aí, tecnologia em gestão de web. Vocês têm noção do então que você, ô Van, tra- aí ó, novidade pra mim aqui, que ó, tá vendo, ó, o andamento da conversa. tá fluindo, né? O andamento da conversa a gente vai aumentando o nível de consciência. Ai, É assim, ô jovem, ô Van, eu sempre dou um reforço desse momento. A gente tá tendo uma geração de jovens com tantas oportunidades, mas a gente vê poucas ações. E às vezes é. eu acho que é da geração hoje, né? Ai, tem muita oportunidade, ou muita. Às vezes ações, talvez eles ficam meio com medo. Então, olha, a tua profissão hoje foram pequenas decisões ali que você tomou, ou iniciou. E como que foi essa experiência desse curso aí, Foi formação? maravilhosa, não posso dizer que não. Talvez no momento que eu vivi, eu não tinha muita coisa boa para discursar, mas hoje a gente olha para trás e entende, né? Fez Que parte todo tinha que minha. fazer parte do processo. E eu Exatamente. precisava entender que Sim. talvez, se eu não tivesse buscado, eu estaria me lamentando por não ter feito. A consciência subiu, né? Subiu, Nossa. foi maravilhoso. Foi 1 ano e meio de experiência, não foi Olha, pouca coisa. e os professores ali, como foi assim? Você teve alguém. Aí começou a ter. Porque a gente fala de professores assim, né? A gente sempre tem alguém que a gente traz como referência para seguir, né? Você acabou de Sim. falar, a tua tia foi uma das referências. Depois, agora o curso. No meu trilhar, eu tive professores e eu tinha ali como uma referência a seguir e superar. Então, eu acho que é bacana, né? Esse momento aí que você teve. Tem algum professor em específico, assim, ou alguma figura que lecionar para você que falou também, essa é uma referência bacana de seguir? É, digamos assim, que no momento do colegial, eu pude vivenciar aquela época que a gente construiu uma história no colegial numa linha de um determinado professor, né? E então, a gente Você era mais tinha boa, mais se identificava em exatas ou humanas? mais humanas. A gente Mais conhece. humanas. Porém, quando eu cheguei no nível da faculdade, no caso, né, falando aí da desenvolvimento da web, que a gente ficou um tempo, eu fui muito bem em exatas, Olha lá, né? A gente aumentou uma tinha. área consciente Eu tua. entendi que era uma limitação que eu tinha colocado Sim, em mim, né? Mas aquilo que todo mundo tem dificuldade quando busca nessa linha aí da informática, a gente fala que as pessoas na linha da lógica é sim, a que tem mais sim. dificuldade e é o que tinha mais facilidade pra Aí. mim. Ah, você falando de lógica, eu tive. Aí, ó, pronto. Vou É a falar aqui para lógica você. computacional, no caso. Isso, é. Eu tive um professor lá nos anos 90. Ó, Hum, eu não sou, bom, eu não sou tão velho assim. ué, Ó, pra você ver, eu entrei na área de tecnologia nos anos 90. Mais especificamente, comecei a informática em 94, em 93. E depois fiquei por um ano ali naqueles cursinhos de informática, lá nos anos 93. Era aquele difícil, era difícil. Hoje tá tudo muito ah, fácil. Aí, entrei num curso mais específico, técnicos de processamento de dados, no Colégio Braga Mello, em Presidente Prudente. E eu tinha um professor, você falou do professor, a parte lógica, eu tinha um professor
Aliás, tem um professor, né? Professor Eteovino. Esse professor foi o despertar da minha consciência na matéria de lógica. Ele dava uma aula, menina, aquilo que entrava na gente assim, eu me Ai, via, eu maravilhoso. olhava assim, eu falava, nossa, dá pra materializar uma ideia que eu tenho aqui de solução, nossa. É bacana, É né? muito bom quando a gente se encontra, né, ali no processo. A consciência, né? E isso foi elevado com essa minha professora Aglaê, Ai, lá na faculdade, né? Ela ainda, até onde eu sei, ela também ainda aplica essa matéria lá nos cursos. Mas foi muito bom. Eu tive uma outra dificuldade em outra matéria que me fez optar por congelar ali a faculdade e ir para administração, que isso foi uma outra fase que me sim, fez chegar aqui. sim, Mas de alguma forma foi um contexto geral, né? Da construção sim. ali. E essa capacitação, né, Van, é assim, né? Você buscou capacitar-se, ou seja, aumentar o nível de consciência na tua capacitação, oportunidades foram surgindo. Olha, a professora colocou aquele toque de consciência que às vezes estava adormecido, foi despertado. Legal. Mas aí você se viu também na administração. Hoje, você está numa realidade do teu dia a dia, todo o universo tecnológico, a tecnologia em alta, ou Uhum. seja, você dorme e respira tecnologia, a verdade é essa, venhamos e convenhamos, porque entregar resultado na área de tecnologia, meu amigo, e ainda mais na área de telefonia, é desafiador demais. Eu falo que é um conjunto, como que o universo realmente conspira, tudo aquilo que você deposita de Sim, energia não tem como fugir, um dia volta, e aí eu falo, né? Casou a ideia da administração versus a tecnologia, que é o que eu sim, faço hoje, sim. gente. Aí, É ó. o que eu vivo, o que eu respiro Não, ó, hoje. e o que eu tô falando, pra você ver, o intuito desse podcast, a minha autoridade, vamos assim, é um pouco mais no assunto, com base em experiência desse trilhar meu, é em desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento de pessoas e trabalhar com tecnologia. Então, lá dos anos 90, eu sempre, eu tive a escola de informática minha, lá em 95, e sempre treinando, um dos convidados que eu trouxe, o primeiro convidado aqui, foi um aluno meu, Van. Um aluno meu que tornou-se, hoje ele é engenheiro de software. É engenheiro de software. Ele dá aula, ele trabalha numa empresa grande aí e dá aula numa Universidade Federal do Paraná, virtual. Então, é gratificante. Ele pode confessar aqui assim, Roberto, você pode se dizer lá nos anos 90, eu fui teu primeiro mentorado. Por quê? Realmente eu de aluno tornei-me professor e você se dispôs o quê? Ele, na palavra dele, você poderia muito bem falar assim: ah, esse menino é bom, ele tem tudo para dar certo e tal. Vai firme, me incentivar ali. Mas você falou: não, show de bola, mas vem aqui, vamos praticar. E aí, olha aí, então é o que você falou. Tem tudo a ver, né? Aquelas. O nível de consciência vai subindo, você vê a tecnologia que você se formou, você entrou, formação de gestão de negócio, você vive hoje. É o que eu vivo, respiro. Então, acho que tudo tem um contexto, tem um porquê. E a humanas também. Você tem que ter. Olha lá, A humanas. humana está totalmente aqui, né? Se não tiver Senão, o lado humano da é o que coisa, né? fez. É desafiador, né? É desafiador. É Hoje, desafiador. entender E, e- que a gente precisa, né? É entender o lado do outro, estar para o outro, né? Vânia, agora uma curiosidade minha. E trazer, né, pra dentro de casa, do relacionamento, é desafiador também, né? É trazer esse universo que a gente vive, que é muito dinâmico. Porque a tecnologia ela é dinâmica, né? Imagina se todo dia portarias baixam, atualizações, atualizações, atualizações. É desafiador também trazer para dentro do âmbito familiar, né? O marido, toda a família. Sim. Como que você se vê assim, É, nesse desafio, a consciência também? O que você me é, fala? eu tenho a sorte, né? Posso dizer assim, de ter ao meu lado uma pessoa que desde o início, porque se eu contei toda essa história, essa pessoa que está ao meu lado está desde este início, né? Desde o momento do colegial. Eu estou Bacana. com o Denis, né? Então a gente está aí há cerca de 23 anos juntos. E então acho que todo esse processo de construção ele participou e me ajudou a impulsionar. Então, assim, grande parte desse sucesso
eu dou a ele, porque se em casa eu não estivesse recebendo esse Bem apoio, acolhida, né? Porque dificilmente eu estaria aqui para contar o essa história. suporte da base, né? É o que a gente vem falando. Se a gente não tem uma base muito bem firmada, é difícil, né? A gente encontrar uma, Conseguir ter né? forças no momento que Uma precisa, força. Eu também né? agradeço a Deus por ter encontrado. Deus Isso. me presenteou. A Bíblia fala, né? Eu coloco uns pontos de atenção aqui também, na base que eu acredito, né? A base cristã. E a Bíblia fala que quem encontra uma esposa encontra o favor de Deus. Olha, então, meu Demais. amor, desde já eu te agradeço por você ser o favor de Deus na minha vida. A Regiane você conhece, você sabe que ela, Maravilhoso. desde o início, tanto ela quanto o meu filho, eles têm sido minha base. Minha base de quando chega, a gente estaciona, a consciência bate, que lá o mundo externo precisa avançar, mas o mundo interno ali, familiar, essa bateria que precisa ser recarregada, então é desafiador, É né? desafiador. Quando a gente encontra uma pessoa que condiz e Só um minuto. maravilhoso quando a gente tem essa pessoa ao nosso lado, e porque tem aqueles momentos que a gente necessita de uma força maior e Sim, não tem de onde a gente tirar. E como sim, você colocou, a bateria é recarregada nestes momentos que a gente encontra com a família, né? sim. E pode resgatar o eu, né? Quem E, sou eu para poder continuar a e jornada. aumentar, né? Quando a gente tem um nível de consciência nessa base, a gente sabe se posicionar, se firmar, é bacana que daí todos os sonhos que a gente tem, né? Começa a tornar real. Porque aquilo que. Jovem sonhador, jovem, você sonha com tanta coisa hoje, mas lembra, eu frisei isso num um dos podcasts anterior. Qualquer fundação visível que você vê, você pegar uma avenida aí, você vê uma fundação, uma obra, uma estrutura enorme que se construa ali, vai se construir, você vê que a base ela tem que ser muito bem analisada, né? Um prédio, né, desde o primeiro andar até o último, tem um trabalho muito bem analisado do engenheiro observar como a base vai ser firmada, sustentada. Para o quê? Para justamente aquilo, vamos se dizer, constrói-se para ficar meio que, enquanto a gente vive, eterno. Centenas de anos. Centenas de anos. E tem casos que Então, isso é também, quando a gente aumenta o nível de consciência nosso, e precisamos ter bases, seja na nossa formação, na nossa capacitação, seja na nossa profissão e no ambiente familiar também. Sim. Eu acho que os sonhos, né, os jovens que são sonhadores, né, quer ganhar o mundo, muitas, Hum. né, nós todos fomos jovens, né, Sim, sim. e queremos ganhar o mundo. Se não tivermos a base, ela torna complicada, né, A escorregadio. tendência é desmoronar realmente. Para mim, até estendo um pouco mais, como você mesmo trouxe, a questão cristã, né? Para mim, são três pilares aí muito fortes. A gente está falando do âmbito profissional, a gente está falando do familiar, e eu coloco como o âmbito também da crença, né? Sim, Do que você crê. Eu acho que é importante a gente entender no que a gente crê, no que nos fortalece. Porque tem momentos que vai ter ausência desses outros dois, e tem um terceiro, que é o sim, né, que vai nos sim. trazer aquela consciência que a gente precisa ter em alguns momentos. Então, acho que é o conjunto desses três elementos que nos traz numa fortaleza, né, como uma rocha, bem estruturado aí para esse prédio realmente estar forte para qualquer vendaval, para qualquer tempestade que a gente vier a sofrer, né? Ô, Van, e voltando aí esse ponto de reflexão aí, hoje, nesse âmbito profissional, como que você observa? eh, eu sei que você atende atendeu muitos clientes, e desde que eram empresários, ou dona de casa, ou profissional liberal, enfim. Mas hoje você está no universo que atende um pouco também o âmbito de negócios, né? Empresários. É, como que você vê a análise assim? Hoje, um dono de negócio, a pessoa que tem o negócio, se não se posicionar de forma consciente nesse universo digital,
que você observa assim na prática mesmo? A pessoa tem um caminho que é complicado, né? Pós-pandemia tá totalmente fadado talvez a um fracasso, não tá? Se ela não se posicionar muito bem. E temos N exemplos, se a gente for olhar no âmbito comercial, falando de grandes e pequenas e médias empresas, muitas que não estão mais aqui para contar, né? Sobre o seu negócio, como eles, no caso, terminaram como diluídos no mercado. Como tem pessoas, como tem negócios que estão hoje no ápice, né, desfrutando de um momento extraordinário, colhendo excelentes frutos, porque Subir o nível de consciência. entenderam a consciência, realmente captou que era necessário se atualizar, estar Exatamente. presente no mundo digital. Exatamente. Ó, por isso que é assim, pessoal. Eu me propus, desde os anos 90, eu ministro aulas para elevar o nível de consciência das pessoas nesse universo tecnológico. Na época, era em salas de aula física. Depois entrei na telefonia, a gente foi aguçando o nível de consciência e a gente pôde desenvolver algumas pessoas, né, na parte comercial, mas voltada à tecnologia. Então, quer dizer, a gente, de uma forma direta ou indireta, a gente elevava o nível de consciência das pessoas ali, a importância de traduzir aquela realidade e fazer vendas. Hoje eu retorno a ministrar no formato de mentorias esse aguçar de consciência que o teu negócio ele precisa. A pandemia é um divisor de águas, antes e depois. Se depois da pandemia você não entendeu ainda que você precisa estar consciente, aí é o que nós conversávamos antes aqui, né? Não é esse negócio, muitos acham, mas eu tenho que ficar fazendo dancinha para viralizar. Não, eu expliquei um caso concreto para ela aqui de um dos mentorados nosso, que ele começou numa rede social do zero. Em menos de um mês, ele já está com escalada alta, ele está com alcance alto e com audiência refinada, requintada. Mas não é que fez coisa mirabolante. São só coisas que aplicamos, ou seja, a gente aguça a consciência da pessoa no olhar um pouco mais estratégico e com a visão comercial. Exatamente. Porque aquilo que você tem que se apresentar, você tem que converter em vendas. E eu acho que é isso, né, Isso. Van? Eu acho que esse olhar estratégico e se posicionar, a escalada é rápida, né? A escalada é rápida. Você trouxe o cenário da pandemia que a gente viveu, né? É algo que ninguém realmente contava, mas... E a gente precisava agir rápido. E eu vou dizer para vocês, dentro da multinacional que eu estou inserida, foi um dos maiores momentos de faturamento que a empresa pôde ter, né? Eu acho que tudo veio numa escala, lá de cima, para os empresários onde eu estou atuando hoje. Então, este é o meu trabalho, né? E se Estar lado a lado a eles. Se essa empresa, a multinacional, não soubesse que o time... Se aproveitar a oportunidade, elevar a consciência e contextualizar a época, poxa. Exatamente. A gente começou a atuar em várias frentes, entendendo que esse cliente não vinha até mim, mas eu precisava ir até ele. Né? Então, entendendo que este era o caminho e as pessoas que estavam ao lado nosso precisavam atuar dessa forma, quem comprou a ideia está conosco até hoje. Ah lá. Então, o propósito é esse. O que eu vejo assim, uma vez que desperta a consciência, seja em qual lado for, de forma estratégica, não fica só, tudo bem, talvez você tenha uma repulsa, influencers, tem que fazer isso, aquilo, outro. A internet não é só esse lado. A internet, ou seja, esse universo tecnológico, é uma ferramenta que faz parte do teu dia a dia. Se você ainda não entendeu isso, o teu celular, hoje, você não sai mais sem essa ferramenta. Então, peraí, ao invés de você ver como inimigo o teu negócio, o celular, a tecnologia não é inimiga do teu negócio. É a maior aliada. É a grande ferramenta de negócios. E quanto mais se posterga, né, se segura para entrar nesse universo,
mas você fica atrasado e não Vai consegue patinar. acompanhar. Isso é fato, né? E dentro desse contexto que você está trazendo, né? Talvez a gente vá falar um pouquinho mais sobre isso na frente, mas o marketing digital, de alguma forma, está totalmente atrelado às nossas ações de estratégia dentro do negócio que a gente apresenta para os empresários. Aquele que não entender que esse é o caminho, não tem como a gente projetar nenhum tipo de crescimento. Hoje a gente mingua mesmo o negócio se a gente não entender que esse é o caminho, né? Então, dentro dessa linha de estratégia do marketing digital, atrelado à inteligência artificial que a gente também tem hoje muito forte, é o único caminho extra para o negócio acontecer de forma fora da curva, né? Fora O da gráfico curva. só vai Literalmente fora com da essa- curva. com essa atuação. Exatamente. O que a Vânia trouxe aqui é isso aí. Os resultados fora da curva, hoje a ferramenta que você tem é através do digital, e é o que ela bem colocou. O marketing digital é uma das estratégias mais utilizadas hoje. De forma direta ou indireta, queira ou não queira, é a realidade. Mas, além do marketing, por trás existe a estratégia. Se você não entender o nível de consciência que ela bem colocou, os empresários que ela visita, se eles não entenderem de forma estratégica esse nível de consciência, infelizmente, não dá mais para se sustentar. É triste falar, mas infelizmente é. Abrindo aqui um pouquinho mais o leque, né? Só para a gente entender o contexto. Existe um investimento que você faz, porque tem algumas ferramentas que você tem que fazer um certo investimento para que você mensure uma projeção de crescimento através daquela ferramenta. Sim. Aquele empresário que pensa pequeno, ele fala, não tenho condições de investir nessa ferramenta, porque ele olha o custo da ferramenta. Sim. Ele não olha a projeção que aquela ferramenta pode causar de faturamento. Exatamente. E de retorno. O nível de consciência dele, É ele não muito quer pequeno. aguçar, né? Não quer. E aí o Infelizmente. nosso papel é esse. É de alguma forma influenciar positivamente para que ele entenda A abrangência que é pequeno daquilo. esse investimento. Comparado ao resultado, à escalada, Comparado ao retorno. hoje, a hora que você amplia a visão de alguma das ferramentas que ela, como você apresentou, a pessoa utiliza, o custo por investimento ali, o retorno, o ROI, né, no mundo dos negócios, o retorno sobre investimento a escalada é muito alta. Então, eu trago aqui uma reflexão. Até quando você vai ficar assim falando, você que me assiste? Às vezes você tá falando assim, dentro da tua casa. Menino, menina, sai do celular. Sai do celular. Empresário, até quando você vai ficar só falando e não vai agir? Ao invés de falar, saia do celular, venha com o celular, interaja o teu filho ou tua filha com esse universo, nesse universo. E por que essa pessoa, esse filho tão íntimo ali, não pode ser o teu grande aliado nessa escalada, não é? Exatamente. Que interessante, né? Você está me fazendo resgatar até um vídeo que eu vi recentemente na internet. O filho recebia, através da inteligência artificial, tem um programinha, que ele elogiava esse filho por ele ter... Você já guardou os seus brinquedos? Parabéns! Né? De alguma forma, o pai colocou como aliado a ferramenta que era o celular a favor dele, não deixou essa criança ausente do equipamento, mas a favor dele e, de alguma forma, instigando esse filho. Então, olha para você ver a que ponto a gente está eu falo aqui, né? também, Van, é uma realidade, é uma ida sem volta, mas eu tenho assim, eu tenho um dos mentorados que eu consegui trazer um nível de consciência para que a filha dele pudesse ajudá-lo. A correria, o empresário é corrido. Ele tá naquele ritmo antigo, né? Tem que ir lá, tal. Mas a filha, ela tá totalmente conectada, tal. Então, peraí, vem aqui, coloca aqui. A filha tá fazendo aquela parte mais operacional do digital e não para de acontecer, pronto. Aí, tá um aliado, filho e filha. E, aliás, o propósito nosso é o quê? É sempre trazer soluções a famílias também. Então, ali, tem famílias sendo
reestruturada. Então, por que ficar protelando uma coisa que tá tão... Ah, mas eu não sei como. Aí entra essas mentorias, essas aulas que eu tenho ministrado. Eu trago de uma forma simples aos empresários, aqueles que são das antigas, que às vezes não tem um vocabulário tão jovial, e às vezes talvez os jovens não tenham paciência contigo. Fale conosco. Eu consigo colocar o quê? Uma tradução, uma linguagem prática, um formato um pouco mais leve, mais tradicional. Eu costumo usar, assim, ó, um paralelo que nós estamos... O negócio, você, para ativar um parceiro, você tem que ver como que é lá a análise territorial, né? Você tem que analisar o quê? Ponto estratégico, avenida mais de fluxo, né? Exatamente. Tem todo um contexto ali, não é? Tem tanto do empresário que vai ser inserido, quanto do cenário onde ele vai estar. Eu preciso Fazer ser um olhar, né? muito estratégica para que realmente aquele negócio dê Exato. certo. Então, eu costumo fazer um paralelo o quê? No digital, existe a avenida digital, que nessa avenida a gente traz olhares que você vai conseguir fazer um paralelo. Ah, se você vai montar um negócio tradicional, um prédio físico, você procura a avenida mais movimentada, com fluxo maior. Há um ponto em destaque. Esse destaque é a fachada, bem pintada, uma vitrine atraente. Você, com a equipe de marketing da tua empresa, você precisa colocar no parceiro a melhor campanha vigente. Então, a gente faz um paralelo que daí aquele empresário começa a se visualizar no mundo real. Aí eu vou traduzindo. Opa, a Avenida Digital é o quê? Nada mais é que o universo que está na internet. O teu ponto físico é uma das plateias virtuais que você vai utilizar, seja as redes sociais, seja a página, seja o Google, seja o YouTube, enfim. Opa, a tua vitrine, a tua fachada, quem será? Opa, existe, vamos acionar quem é aquele que faz um criativo, que trabalha a famosa, vocês devem ouvir muito, copy. É o copyright. Ah, tem que... A função de copy está muito em alta. Opa, nada mais é do que... Vamos trabalhar com essa pessoa que faz mensagens vendáveis. Ou seja, a pessoa que melhor escreve e desperta um gatilho de venda. Então, são esses olhares que a gente vai traduzindo para ficar fácil o teu entendimento. Depois, eu duvido, um olhar desse, a pessoa ficar um dia fora do digital. Não fica. Ele começa a entender que tem um nicho para ser explorado nesse campo. E o quanto ele pode agregar no negócio dele, atingindo esse cliente em potencial. Porque, querendo ou não, a gente sofreu uma alteração no comportamento neste período de pandemia. E que esse comportamento, não é que eu perdi o meu cliente. Ele descobriu... Comportamental, total. Né? Ele descobriu um cenário novo, sim, porém que sim. eu, dono do negócio, posso também atuar ali. Exatamente. E não pode ficar... É assim, a pessoa não pode ficar relutante achando que não tem que fazer a tradução, né? Não, o comportamento do consumidor mudou. Hoje, você e quantas entregas já foram na tua casa no pedido que você fez pela internet? Eu desafio hoje quem ainda não viveu essa realidade de chegar em sua casa um pedido que você fez aqui, ó. Aqui, ó, digitei, pronto. E muito mais rápido do que, às vezes, você em uma loja física, a pessoa falar que a roupa vai chegar, não sei, dia tal. 2 dias depois, 1 dia depois, às vezes você pede pela internet, no outro dia já está em casa. Olha o comportamento do consumidor. Então é esse nível que a gente quer aguçar e colocar o teu negócio a entender, e você não vai ficar mais um dia fora do digital. É isso, né, Van? É isso. Quem conhece, não sai mais. Né? Exato. Até porque você vai conseguir mensurar nos números esses ganhos. E vai quebrar esse paradigma que muitas vezes a gente carrega sem a gente perceber. Mas eu falo que o meu papel, né, vai muito além do nome, né? A gestão
do negócio da pessoa. A gente passa a entender o âmbito que ele está inserido, passa a entender o Sim. comportamento Sim, desse sim, empresário, do time que ele tem em cada loja que ele possui, sim. do cenário, a cidade onde ele está. E a gente faz um conjunto de É um ações. combo. Um Um combo combo, de ações. um combo Aquele combo literalmente. de solução De também, né? solução para aquele É, negócio cada vez mais ser e rentável. soluções práticas, né, ô Van? É É isso. interessante que a Vânia, ela percorreu o caminho de todas as frentes, né, desse negócio na área de telefonia. Então, ela pode falar com propriedade pro dono do negócio ali, que aponta lá, desde a abordagem de quem passa na rua, até a hora da entrada na loja, do estabelecimento, até um tipo de abordagem que se faz ao cliente, até a forma de quebrar-se uma objeção do cliente, até o momento de um parceiro, um colega de trabalho poder reforçar uma venda a mais ali. Eu acho que você consegue hoje traduzir isso de forma fácil para o empresário, né? Fácil. Até porque a gente usa as ferramentas ao nosso favor para comprovar que aquilo é certo, né? Que Exatamente. aquilo funciona. Então, quando a gente tem essa abertura e consegue realmente colocar em prática, não tem como não dar certo, né? E quem sai na frente é esse que entende esse recado. Ô, Van, já estamos trilhando pro findar do nosso bate-papo aqui, ó, passa rápido, né? Muito. Um fechar aí, valeu a pena esse nível de consciência que você escolheu, tá colhendo fruto, o que você conclui hoje, um fechamento legal hoje que você pode fazer, traçando essa linha de consciência que aqui nós conversamos. Eu costumo dizer assim, como eu sofro menos hoje. Bem colocado, fantástico, fantástico. Como eu sofro menos. É, Gente, busquem evolução. Vocês não sabem de onde vocês saem para onde vocês vão. Vocês é, não fazem ideia. é, E assim, falar que é fácil, é jamais. desafiador para É todos. desafiador, é doloroso, né? Tem hora que você fala assim: "Ah, eu não sou assim. Ai, não preciso Né? disso". Às vezes, Jamais. Que mas isso. Então, assim, é uma linha, né, quando a gente olha ali a linha do tempo, né? Que coisa bacana. E saber e ter a consciência que a gente não entregou tudo ainda, sim, que ainda vivemos o processo. Eu acho um que ele é constante, né, e é Rô? um eterno aprendiz. Somos um eterno aprendiz. A Exato, gente precisa se conectar sempre com oportunidades através de pessoas. Às vezes a exato. gente despreza pequenas oportunidades que as pessoas trazem até nós. Como eu. Mas em formato do quê? Um bate-papo. É, Às vezes Quantos e quantos clientes hoje são meus amigos que trouxeram um bate-papo? A palavra de ordem hoje é o network. Que eu fiz um network com essa pessoa, hoje são meus amigos. Inclusive, um dos que será nosso convidado aqui é um amigo meu que era cliente. Vai ser um outro advogado. Eu fiz a entrevista com um advogado, esse também é advogado. Então, para você ver que grandes oportunidades a gente ela surge e a gente não pode desprezar. Às vezes num formato de uma conversa informal. Foi assim, não exatamente. foi? Foi assim, E sempre vai ser assim, não é? sempre. Quando você entende que a conversa e bate-papo com quem tá lá na ponta, tirando o pozinho da mesa, né? Aquele profissional pode te trazer um conhecimento que você não faz ideia. Então, quando Sim. você tem esse tato, né, para entender que todo o processo ele faz parte, e você tem que tirar o melhor dele, é o gráfico, como a gente estava falando de gráfico, sempre vai apontar para cima. Então, eu costumo dizer assim, que hoje, fazendo a linha do tempo, eu me vejo ainda no processo de construção da Vânia, né, do profissional, da esposa em casa, mas que cresceu demais, né, e que hoje consegue cada vez mais dar o seu melhor para quem tem a oportunidade de estar convivendo com a gente, né? Então, acho que é isso. É É, aberta em agregar valor na vida das pessoas e compartilhar, né? exatamente, entender o quanto a gente pode fazer diferença na vida das pessoas e com consciência, que é o Com que você traz consciência. aqui pra gente, né? É isso mesmo. Gente, ô Van, eu a chamo de Van porque não tem como. Foram vários. Que É um isso. momento próximo demais, né, Van? Nossa, Então, uma gente, honra. eu acredito que aqui a gente pôde compartilhar esse conteúdo para vocês de forma
Vamos elevar um pouco mais o nível de consciência nas pequenas práticas que você está adotando. E não fique refém só, vai deixar na mente, vai lá e põe em prática. Resultados virão. Aqui está a prova, a Vânia de talvez lá, né, vivendo uma vida tão simples lá no campo tal, hoje ela tem contato com pessoas de alto gabarito, né, vamos falar assim, no mundo dos negócios, não é porque ela talvez não se via, ela foi dando oportunidades, elevando a consciência e colhendo o resultado desses frutos, dessas práticas que você tomou a iniciativa, veio o resultado e colhe esse fruto. Aquilo que eu entendia que eu não tinha domínio, aquilo que eu entendia que de repente eu não estava pronta, eu busquei para me fortalecer e estar preparada, né? Então, a gente falou aí do âmbito profissional, pensando na questão da formação acadêmica, mas algo no período aí do longo do tempo foi se estendendo. A Sim. gente teve aí alguns coaching, alguns processos que a gente passou para entender que era necessário para estar aqui, né? Cada vez mais melhor, né? E tirando o melhor de si e dos outros. Com então, certeza. acho que essa sempre se resume à palavrinha consciência mesmo, Rô. Você trouxe muito bem. Eu acho que a consciência hoje ela vem sendo trabalhada a cada dia para cada vez mais a gente evoluir. E obrigada. Maravilha. Obrigada mesmo. Gente, Feliz tá de estar aqui, desde já te agradeço pelo convite, aceito. Eu acho Eu que veio para agregar, fortalecer aí. E espero outras vezes aí a gente poder compartilhar outros momentos. Quem sabe um outro podcast aí pra gente continuar outras conversas. Acho que tem bastante nesse... conteúdo pra gente explorar. nesse universo. Desde já agradeço a tua presença. Eu que agradeço, gente. Pessoal, obrigada. Juntos, elevando o nível de consciência. Boa, boa! Vamos lá!